do Direito Civil, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha começando, falando hoje sobre forma de aquisição de propriedade imóvel. Já falei sobre isso, né? Eu sei, mas a gente falou na aula passada sobre forma de aquisição de propriedade imóvel, as formas originárias, ou seja, uso capião, basicamente. Hoje a gente vai falar sobre as formas de aquisição de propriedade imóvel derivadas. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Ana Silvia, eu sou professora de Direito Civil aqui da Cultive. Você está assistindo o nosso curso da Ordem? Vamos se preparar, vocês vão passar, objetivo alcançado. Pega uma aguinha, abre o Código Civil, não esquece, Código Civil do lado, essencial para o estudo aí de vocês. Se coloca aí numa posição bem tranquila e confortável, que a gente vai começar a falar sobre as formas de aquisição de propriedade imóvel, aquelas formas derivadas. Prof, já boiei, não lembro o que é a forma de aquisição derivada. Fique tranquilo, meu amigo, estou aqui para lhe ajudar. Foi explicado na aula passada a diferença entre forma de aquisição de propriedade originária e forma de aquisição de propriedade derivada. A forma de aquisição de propriedade originária é aquela que os defeitos, os caracteres, as dívidas da propriedade não são transmitidas ao novo proprietário. O novo proprietário pega o bem de forma limpa, desembaraçada, sem IPTU anterior e assim por diante. Já nas formas de aquisição derivadas, a propriedade vai ser transferida com todos os seus caracteres, com todos os seus defeitos, com todas as suas dívidas, e ainda a gente não pode esquecer que nesse tipo de aquisição, a forma derivada, a gente sempre tem um intermediário entre o bem e o novo proprietário. Ou seja, sempre tem um proprietário anterior conhecido que por vontade própria quer transferir para você ou para um terceiro a propriedade que um dia foi dele. Então veja, na forma de aquisição originária eu tenho todas as características do imóvel de forma limpa, não tenho dívidas, o bem vem completamente desembaraçado. E não existe essa pessoa que faz aí essa intermediação entre o bem e o novo proprietário. É como se aquele bem nunca tivesse sido de outra pessoa, que esse proprietário é o primeiro proprietário dela, e por causa disso, o bem vem sem caractere nenhum, sem defeito nenhum. E o derivado, por outro lado, eu tenho todos os defeitos, todas as dívidas, todas as consequências, os caracteres ruins e bons também da propriedade sendo transferidas para o novo proprietário, e tenho aí um intermediário. Existe uma pessoa que quer transferir a propriedade. Certo? Entenderam? Então vamos começar falando sobre registro de título. Vejam que a gente está falando de bem imóvel. Certo? Bem imóvel, no artigo 1227, o legislador falou que os direitos reais sobre bens imóveis, eles devem ser registrados no cartório de registro de imóveis, nos seus referidos títulos, ou seja, nas suas referidas matrículas. Se eu vendo uma propriedade imóvel para você, você, formalmente falando, só adquire a propriedade após o registro do seu nome como novo proprietário. Se eu fizer um contrato de compra e venda com você, eu vou entregar o imóvel, você vai me pagar o preço. Somente o contrato de compra e venda é o suficiente para eu transferir a minha propriedade para você se tornar, formalmente falando, o novo proprietário? Na verdade, não. Tem uma coisinha a mais, tem um passo extra. Somente o contrato não é suficiente para formalizar o novo proprietário. Eu tenho que ter, conforme diz o artigo 1227, eu tenho que ter um registro na matrícula daquele imóvel. Ok? Prof, eu não sei o que é a matrícula do imóvel. Quem nunca mexeu com isso, nunca transferiu propriedade, às vezes fica em dúvida, que os professores chegam em sala e já começam a dar aula em relação a registros públicos, como todo mundo soubesse como é que funciona um cartório. Na verdade, a matrícula do imóvel nada mais é do que um RG, digamos assim, um registro geral daquela propriedade, assim como você tem o teu, que tem lá o nome, o número do RG, sua filiação, data de nascimento. O imóvel também tem o seu RG, que a gente chama de matrícula do imóvel, que vai estar lá um número, que é o número da matrícula, vai ter a descrição do imóvel, sua localização, confrontações. Você pega, vai estar escrito assim:
tem 20 metros de frente e quem de frente para a rua olha tem 17 metros do lado esquerdo, 20 metros do lado direito. Ele descreve aquele imóvel e coloca pra gente quem que é o proprietário daquele imóvel. Para isso que serve a matrícula. Daí, se você quiser transferir a propriedade daquele imóvel, você tem que fazer constar na matrícula que aquela propriedade foi transferida para um terceiro. Nada mais é do que um grande registro geral. Então eu coloquei aqui para vocês se somente o contrato é suficiente para a transferência da propriedade. O contrato de compra e venda, que está previsto no artigo 481 do Código Civil, é suficiente. Somente o contrato é o suficiente para a transferência da propriedade? Não, não é. Ok? Muito bem. Tem que ter a transferência do domínio. O que é isso? Lembram das aulas que a gente falou sobre posse, domínio, as teorias da posse, a gente falou sobre Ehring, a gente falou sobre Savigny e assim por diante? A transferência do domínio só se dá em relação aos bens imóveis com o registro de imóveis. Dá uma olhada no artigo 1245, que é a matéria que mais nos interessa hoje. Coloquei para vocês, por mera curiosidade, sobre a tradição em relação aos bens móveis. Para eu adquirir a propriedade de um bem móvel, somente a tradição é o suficiente. Vamos ter uma aula sobre aquisição de propriedade de bens móveis. É só para fazer um paralelo aí para vocês e vocês já irem se acostumando com o artigo. Voltando ao que nos interessa nessa aula, que são as formas de aquisição de bens imóveis, a gente vai falar sobre os registros, sobre a necessidade do registro de imóveis. O artigo 1245 fala que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Ou seja, título translativo é o título de transferência. Faça um contrato de compra e venda, faça uma escritura pública de compra e venda através desse contrato. Esse é o título translativo que deve ser levado ao cartório de registro de imóveis para lá ser colocado que aquele imóvel vai ser transferido para uma outra pessoa. Vai ter o registro de mudança de proprietário. Só assim que eu tenho a transferência do domínio e, por conseguinte, a transferência da propriedade. Vamos falar um pouquinho sobre o registro no cartório de registro de imóveis. Imagina o seguinte: eu faço bem bonitinho um contrato escriturado de compra e venda de um bem imóvel. Chego no cartório, o cartorário vai fazer todas as anotações necessárias, vai verificar se toda a documentação necessária está ali naquele procedimento para fazer a tal da transferência do domínio e também a transferência da propriedade. Se existe um erro nessa matrícula, o que acontece? Nunca mais eu posso mudar? Na verdade não, porque a gente tem uma presunção iuris tanto. Lê comigo o parágrafo 2º do artigo 1245. Enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Se eu apresento uma escritura falsa e consigo enganar o pessoal do cartório, eles colocam lá, eles me registram como nova proprietária. Enquanto ninguém entrar com a ação própria, dizendo você não é proprietária daquele imóvel, ou olha, o cartório foi enganado, aquela escritura pública é falsa por algum motivo, eu continuarei sendo, presumidamente, a proprietária daquele imóvel. Por isso é iuris tantum, até que se prove ao contrário. O registro de imóveis, o registro do novo proprietário na matrícula do imóvel, ele gera direito real. E aqui que é interessante a gente visualizar o peso dos direitos, digamos assim. Até um tempinho passado, a gente estava estudando direito obrigacional, contratos, cessão de direitos, cessão de créditos e assim por diante. O direito obrigacional, ele não tem a mesma força do direito real, porque não passa por esse monte de cartório que tem essa presunção de veracidade do que ali está sendo escrito.
Gerando direito real também, a gente sabe que o dono do direito real tem muito mais força do que o dono de um direito obrigacional somente. Lembra quando a gente estudou, dentro do direito obrigacional, a penhora de um bem, por exemplo? Penhora-se um bem para o pagamento de uma dívida. A penhora é um direito real. Se essa pessoa está devendo não somente em relação ao direito real, mas também existem credores quirografários, que a gente chama, ou seja, aqueles credores que somente têm um contrato na mão, mas não um direito real, eles ficam lá para baixo em relação ao recebimento da sua dívida. Já aquele possuidor, aquele que detém o direito real de garantia, penhora, hipoteca e assim por diante, ele entra como o primeiro da fila lá para receber em relação àquele bem que foi penhorado ou hipotecado. Por isso que é importante fazer o registro. Princípios em relação ao registro do título para aquisição da propriedade imóvel. Publicidade, lógico, se é um direito real, a gente tem o princípio também da publicidade aqui, embasando o direito real propriamente dito da propriedade. Força probante, ou seja, a fé pública, enquanto não se comprovar ao contrário, o que está escrito ali é sim verdade, é uma presunção de veracidade. Legalidade, porque passa por todos os trâmites e procedimentos administrativos para tentar barrar qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo de vício em relação ao negócio jurídico que vai gerar o direito de propriedade através do registro na matrícula do imóvel. E também tem o princípio da especialidade, que é o da individualização. Individualização do bem, bem como a individualização de pessoas. Esses são os princípios que regem aí a aquisição através do registro do título no cartório de registro de imóveis. Vamos falar agora sobre o direito hereditário. O direito hereditário também é uma forma derivada de aquisição de propriedade. O direito hereditário fundamenta-se a regra no artigo 1784, falando que aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. O que é a abertura da sucessão? É o momento da morte da pessoa. Uma pessoa morre, abre-se a sucessão e desde logo aquele patrimônio é transmitido de uma forma fictícia aos seus herdeiros, sejam hereditários, sejam herdeiros testamentários. Aqui, o direito de propriedade, ele é transferido, como eu disse, de uma forma ficta, é uma ficção jurídica, porque é lógico que naquele momento exato que existe a morte da pessoa, não existe a transmissão de propriedade no cartório de registro de imóveis. Mas essa ficção jurídica, que é chamada de princípio da Saizine, que naquele momento a pessoa morre, já a propriedade é transmitida, é para deixar o patrimônio de cujos protegido. Os seus herdeiros ali já vão poder tomar conta, acertar contas, para ter até a possibilidade da abertura do inventário. Lembrando para vocês que o direito hereditário é uma forma de aquisição de propriedade derivada e também a título universal, quando estivermos frente aos herdeiros necessários, e a título singular, quando estivermos frente aos herdeiros testamentários. Se você não lembra da classificação de transmissão a título universal e a título universal e a título individualizado, né? Você dá uma olhadinha na aula passada e também no direito obrigacional. Essa aula foi rapidinha, tranquila, para vocês verem outras formas de aquisição de propriedade imóvel. Hoje a gente falou sobre as formas derivadas. Aula passada falamos sobre a forma originária, a forma de aquisição de propriedade que se chama uso capião. Certo? Gente, estuda bastante, lê o Código Civil, se precisar volta nas aulas, mas continue no nosso curso e eu te vejo aqui então na próxima. Não esquece aí de curtir minha aula e um beijo para vocês.